A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Muito obrigado, pastor Ronaldo, pelo convite, esse honroso convite, vir aqui para pregar na celebração dos 33 anos de criação dessa igreja. E que história linda ele relatou aqui para nós. É certo que ele contou tudo muito resumidamente, mas temos certeza de que foi uma história grandiosa, uma história que enfrentou desafios, porque toda a igreja enfrenta seus desafios, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é vitoriosa. Profeticamente está garantido que ela será sempre vitoriosa. Que alegria estar aqui. Eu saí daqui com 19 para 20 anos de idade. Saí daqui, fui para Presidente Prudente, onde eu residi por 5 anos, e lá eu cursei a faculdade de Direito, e com 24 anos eu subi a serra, e fui para um estado que eu jamais imaginava que poderia ir tão longe daqui. Meus planos era ir a Rondonópolis. Mal sabia eu que Deus tinha um plano maior, mais longínquo. Falou: nós vamos dobrar essa quilometragem aí. Rondonópolis é a metade, você vai para Rondônia. E fui para Rondônia, 2.700 quilômetros de Assis. Cheguei em Rondônia em 1985, finalzinho. E lá fiquei por 37 anos. Lá estando, cheguei solteiro, e depois em 86 retornei para Assis, me casei com a Cristina, minha esposa, que está aqui, assisense, e então fomos para lá, e lá permanecemos por esses 37 anos, onde eu desempenhei a função jurídica, né? Mas ao final Deus fez um coroamento muito maior do que isso, e nos deu a oportunidade de, por 19 anos aproximadamente, pastorear a primeira IPR de Porto Velho, a capital do estado. E o ano passado nós nos despedimos de lá. Por um ano Deus nos deu a direção para nos aposentar, e o desejo de retornar à nossa cidade natal. E aí então, nós retornamos, fizemos um ano de transição na igreja, né? E os irmãos não acreditavam, mas eu vou sim. Não vai não vou, daqui um ano eu estou saindo daqui. E fomos preparando, e Deus foi ajeitando tudo. Estávamos junto com um co-pastor que foi preparado para me suceder, e um presbítero foi levantado para ser co-pastor. Inauguramos um templo lá em agosto do ano passado, e foi uma bênção. Saímos de lá, e aí meus pais vieram também nos acompanhando, e viemos para si. Estamos muito felizes. Bem, e tenho 2 filhas, a Amanda e a Andressa. As 2 filhas são casadas. A Amanda, ela reside em Aracaju, aqui pertinho, né? Então, Aracaju, ela tem 2 filhinhos, né? Então, o Benjamin e a Rebeca, casada com o Jeter é pastor, e ela auxilia lá também. Ela é uma missionária lá na igreja. E a outra filha minha é casada, não tem filhos, mora também aqui pertinho, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui, felizes, e a cada momento reencontrando pessoas daquela época. Pessoas aí de 50 anos para cima, né? Se lembram da gente. Então, eu tenho mais de 60, mas quando eu estava aqui, aqueles adolescentes, né? Saí daqui com 19, 20 anos, aqueles que tinham 10, 11 anos se lembram de mim. E os mais velhos do que eu também se lembram, alguns, eu tenho muitos. E eu entrando aqui já fui sendo saudado ali por queridos irmãos ali, já presenteado pelo irmão Alcides com o livro da história do avivamento, e sendo ali, cumprimentando as irmãs que estavam ali. Eu não consigo assim, eu olho o semblante, não é de todos que eu me lembro o nome, não tem como, né? Mas olho o semblante assim e falo: meu Deus, e a gente vai lembrando, né? Vai trazendo a memória. Estou muito feliz por conhecê-los, todos aqueles que eu não conhecia, vendo vocês agora. Que alegria, que momento tão oportuno para nós adorarmos ao Senhor, exaltarmos o nome dEle.
Parabéns para vocês, são 33 anos, igreja cheia, abençoada. Bem, mas vamos lá, vamos para a palavra do Senhor, sem mais delongas. Vamos abrir nossas Bíblias, ou você ouça com atenção, em Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, por favor, esteja abrindo a palavra ou ouvindo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 23. Diz assim: Vós mulheres. Bem, 23, vamos para o 23 logo, que essa primeira parte não quero destacar hoje. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí vamos ler o verso de número 32, do mesmo capítulo 5. Grande é este mistério, digo-o porém a respeito de Cristo e da igreja. Queridos irmãos, esse texto, embora ele tenha aparentemente o primeiro foco nas orientações ao relacionamento conjugal, nós observamos aqui claramente que o relacionamento entre Cristo e a igreja é o espelho, é o modelo para que o escritor dessa carta se dirigisse aos casais. E aqui ele vai trazendo as características do relacionamento entre Cristo e a igreja, aquilo que Cristo fez pela igreja, qual o comportamento que se espera da igreja, e faz aqui, na verdade, uma comparação. Assim como o casal, a igreja representando a noiva de Cristo, e Jesus Cristo, o próprio noivo, que um dia estará com ela. E nós observamos que no verso 23, diz logo que Cristo é o cabeça da igreja. Jesus Cristo é aquele que comanda a igreja. Nós temos um pastor, pastor Ronaldo está aqui, mas acima dele há um sumo pastor, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Diz ainda o verso 23, que ele é o próprio salvador do corpo. Se ele é o cabeça da igreja, desse corpo espiritual, ele salva esta igreja, que é o seu corpo. Ele está aqui para salvar. E esse termo aqui, ele é muito amplo. Vai nos salvar integralmente, em todas as áreas das nossas vidas. Mas o texto ainda ele prossegue, e diz no verso 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, então esta igreja está sujeita a Jesus Cristo, deve obediência a quem? A esse mundo, as faculdades, as autoridades, no que diz respeito às coisas espirituais? Não, no que diz respeito às coisas espirituais, esta igreja está sujeita, está debaixo da direção de Jesus Cristo, o seu cabeça, o salvador dela. Isso é maravilhoso, e nós vamos ainda prosseguindo e observando que no verso 25, diz assim: Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo os amou. O pastor se referiu hoje a esse templo maravilhoso, aconchegante, que nos acolhe aqui,
Mas esse templo não é verdadeiramente a igreja. A igreja somos nós. E nós nos expressamos como igreja quando estamos todos num culto como esse. É um dos momentos mais grandes, gloriosos, é nós estarmos juntos adorando ao Senhor. E é por essa igreja que Jesus se entregou a si mesmo, está dizendo aqui. Ele a amou e como prova do seu amor, ele se entregou. E nós sabemos, ele se entregou naquela cruz, porque a justiça de Deus exigia que ele cumprisse uma missão gloriosa para salvar esta igreja. Então Jesus Cristo, ele fez isso, se entregou por ela. E nós prosseguimos nesse texto e vamos para o verso 26, e diz que ele se entregou por ela para um propósito, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o Senhor Jesus Cristo, ele amou, ele se entregou por nós para nos purificar, para nos santificar, como que lavando-nos com uma água espiritual, através do ensino da sua palavra, da revelação profunda da sua palavra para nós. E no verso 27, a primeira parte diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então o propósito de Jesus Cristo é preparar essa igreja, ir preparando ela para apresentá-la a si mesmo, porque um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para buscar essa igreja. E como essa igreja deve estar? O próprio versículo 27 nos mostra, para apresentar a si mesmo. Mostra as características dessa igreja, características gloriosas, características que ele espera encontrar em cada um de nós. Por isso quero lançar um tema para essa mensagem: a igreja do coração de Deus. Qual é a igreja do coração de Deus? Qual a igreja, qual a noiva que ele espera encontrar aqui na terra? Como essa noiva deve estar vestida? Como ela deve estar adornada? Quais os seus posicionamentos? Quais os seus compromissos? Quais as suas responsabilidades? Os seus sentimentos? O seu amor? Então esse versículo 27 está dizendo, para apresentar a si mesmo, em primeiro lugar, uma igreja gloriosa. Igreja gloriosa. Aqui está uma igreja gloriosa. A igreja pela qual o Senhor Jesus amou e se entregou, está levando-a para um nível dele, para aproximar-se um dia, com toda a pompa, com toda a beleza estupenda que nós vemos nos casamentos. Não é assim? Quando nós vemos as festas de casamento, o momento da cerimônia religiosa, a noiva adentrando, o momento mais esperado, e o noivo aqui à frente, com suas vestes também, tudo muito bem preparado, as flores, o tapete vermelho, e lá vem a noiva, com aquela vestimenta branca normalmente, representando a pureza, e ela está vindo para se entregar para uma vida com o noivo, uma vida pela existência toda dela. E aqui a mesma forma, o Senhor Jesus, Ele tem feito isso, para que nós sejamos uma igreja gloriosa, uma igreja esplendorosa, uma igreja que resplandece. Igreja gloriosa é uma igreja que tem uma posição elevada, e nós estamos aqui, mas não éramos para estarmos aqui. Nós perdemos a glória de Deus, e a palavra do Senhor diz lá em Romanos 3:22, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estávamos distantes de Deus, distantes de Jesus Cristo. Nós estávamos caminhando os nossos caminhos, nossos pensamentos, seguindo nossas próprias vontades lá no mundo. Estávamos nos machucando, nos ferindo.
nos decepcionando, porque nós não temos condições de levar nossas vidas sozinhos. Mas então vem agora Jesus Cristo para nos mostrar, através do seu convite, que Ele é o noivo, que quer nos dar a glória dEle. Lá em João 17, 22, Jesus orando pelos seus discípulos disse assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus Cristo liberou uma glória para os seus discípulos, para a sua igreja. Uma glória que esse mundo não pode desfrutar, porque não o conhece. Uma glória que é tão somente para os filhos. Uma glória que é tão somente para a noiva, para a igreja. É uma glória que o homem natural jamais vai perceber, mas nós percebemos essa glória que vem do Pai. E ela vem através da graça. Ela vem gratuitamente para nós. Você está aqui porque Jesus Cristo, sim, pagou um preço, mas você tão somente recebeu. Você tão somente aceitou o convite para participar dessa glória imensa que Jesus liberou sobre a sua vida. Lá em Efésios, mesmo livro que estamos lendo, capítulo 2, verso 8 e 9, nós conhecemos muito bem, onde diz: porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O mundo está aí fora achando que as obras vai levá-los a serem aceitos por Deus, mas a obra redentora, gloriosa, foi feita por Jesus Cristo, e essa obra nos alcança e nos leva para desfrutarmos de uma glória, de uma posição espiritual muito maior, que o mundo não pode ver, porque o mundo ainda não passou pelo novo nascimento. Mas a salvação vem pela graça, e o Senhor hoje está convidando aqueles que porventura estão aqui: mas que glória é essa? Que igreja gloriosa é essa? Eu estou fora dessa comunidade. Sim, se você não recebeu a Jesus Cristo, você está fora dela, e você precisa entrar nela. Lá em Romanos fala: se você confessar com a tua boca a Jesus Cristo como Senhor, e crer que Ele ressuscitou dos mortos, você será salvo. Entra hoje nessa igreja gloriosa, e você receba Cristo na sua vida, e você verá como a sua vida vai mudar. Deus estabeleceu um plano para a redenção. Jesus Cristo manifestou o seu amor entregando-se na cruz, e depois enviando o Espírito Santo para estar conosco, morando em nossos corações, nos guiando. Tudo isso é glória, tudo isso é o esplendor da igreja que está hoje trilhando nesse mundo tenebroso, difícil, desafiador. Mas nós temos essa glória, nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, e nós temos essa glória porque Ele nos vivificou. Você estava morto nos pecados, sem a glória de Deus, mas Ele veio e vivificou você. Lá em Efésios 2,5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Nós somos vivificados por Cristo, Ele trouxe vida, por isso há uma glória maravilhosa, uma glória que nos leva a uma posição espiritual. Em Efésios capítulo 2, verso 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós, igreja gloriosa, estamos assentados numa posição espiritual, que não tínhamos antes de conhecermos a Jesus. É uma posição que nos coloca em comunhão com o Pai, a desfrutar da sua presença, a ter uma luz para nos guiar nas decisões que temos que tomar, que nos ajuda a enfrentar os desafios da família. Quantas situações difíceis em nossas famílias nós enfrentamos, quantas situações difíceis desse mundo, nessa sociedade, no trabalho. Nós sempre estamos debaixo de uma pressão, mas a igreja gloriosa, ela está destinada à vitória, porque ela está numa posição celestial, acima de uma posição terrena. Espiritualmente você não está nesse plano, você está nesse plano fisicamente, você espiritualmente está num plano celestial. É isso que esse texto quer dizer.
Você foi levado às regiões celestiais em Cristo, você ressuscitou com Ele, e isso é glorioso. Deus espera uma igreja que compreenda essas verdades e viva por ela, e valoriza. Em Mateus capítulo 16, 17, tem um texto que nós conhecemos tão bem, onde Jesus Cristo falou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo tem edificado a igreja. Ele é o noivo, como já dissemos no começo. Ele está preparando essa igreja para se encontrar com ela como uma noiva. Ele está preparando essa igreja. Lá em Efésios 1:18, Paulo, ele ora dizendo: Senhor, ilumine os olhos da sua igreja, para que ela veja a grande excelência da sua glória, das riquezas que o Senhor nos deu espirituais. Abra os olhos dessa igreja. E hoje Deus abrindo os seus olhos, podemos estar aqui nesse bairro. Esse templo, embora muito aconchegante, não é o templo mais majestoso de Assis, não é o mais suntuoso. Nós não somos as pessoas mais inteligentes da cidade, nem mais ricas, mas verdadeiramente aqui estão os mais sábios, porque aqueles que têm Cristo recebem uma sabedoria celestial. Isso é glorioso, nós temos que compreender isso. A sabedoria do Espírito Santo, ela coloca em xeque a sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens é loucura para Deus, e Deus confunde os homens nas suas sabedorias, porque eles sempre estão errando, estão reconsiderando aquilo que eles afirmam. Mas Deus não. Deus não erra, não falha, e Ele habita em nós através do seu Espírito, e nos ensina as verdades imutáveis. Ele não vai se arrepender e dizer: meu filho, vem cá, eu te ensinei errado. Não, Ele não erra, Ele mora em você, Ele está guiando a sua vida. Que coisa gloriosa! Ele está edificando-nos continuamente. Lá em Efésios 1:22 fala assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus Cristo sujeitou tudo, todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja, e Ele comanda a igreja, e a igreja vai sujeitando também todos os principados e potestades, tudo aquilo que tem afrontado você na tua família, afrontado você em situações de discórdia, em situações de falta de provisão, no trabalho, aonde você quer que esteja, você está enfrentando situações desafiadoras, adversas. Satanás está atacando você. Jesus Cristo, Ele é o cabeça da igreja. Nós estamos nas regiões celestiais. O texto de Efésios fala que Ele foi elevado acima de todo o principado, e a igreja está com Ele. Você está com Ele. Você é a igreja gloriosa. Você é uma igreja gloriosa. Nós somos herdeiros dessa glorificação que Deus nos dá. Em Romanos 8:17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Igreja gloriosa, igreja gloriosa, igreja vencedora. Mas o texto de Efésios não fala só igreja gloriosa, fala em segundo lugar, igreja sem mácula. Jesus Cristo virá buscar uma igreja sem mácula. O que é mácula? É mancha, é aquilo que suja o vestido. Mácula é aquilo que vai tirando o brilho, a beleza. Imagine uma noiva entrando na igreja com o vestido sujo, manchado, com alguma coisa, com alguma tinta fora do desenho do vestido. O noivo, por certo, não vai gostar disso, e ela vai se sentir envergonhada, e os outros não vão aplaudir, não vão reconhecer nela a beleza, a pureza. Sem mácula, Deus espera, Jesus Cristo, uma noiva sem mácula. A mácula traz confusão, traz misturas. A gente fica incompleto, uma coisa que não se identifica, uma coisa que não se consegue ver direito. E a mácula leva a tudo isso.
Lá em Hebreus capítulo 12, 15, vai nos mostrar que a mácula, ela entra e nos traz amargura. As misturas vêm e nos faz perecer. A gente não consegue enfrentar as dificuldades da vida. E começamos a ficar magoados. E se a gente não se cuidar, a gente se volta até contra Deus. Entra em rebelião e fala: Deus não está cuidando de mim. A gente começa a arrumar um culpado pelas nossas atitudes e escolhas erradas. Nós não podemos deixar que a mácula atinja nossas vidas. Nós temos que estar atentos. Não vamos misturar com nada desse mundo. Esse mundo não tem nada bom para oferecer. Aquilo que é bom vem de Deus, aquilo que é verdadeiro vem de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Esse mundo não tem nada para te dar, para te libertar das prisões espirituais, dos problemas emocionais. Não queremos dizer que essa vida, vivendo-a de acordo com o ensino de Deus, não nos traz alegria. Traz também ao lazer, a maneira de se desfrutar com a família. Mas a resposta para as nossas vidas verdadeiramente, ela vem do noivo. Ela vem da nossa busca constante pela pureza. Aqui está, viver sem mácula. É essa igreja que Jesus quer encontrar. Lá em Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Não vamos nos privar, não vamos deixar de receber as bênçãos da graça de Deus, de tudo aquilo que Ele liberou para nós. Porque se nós andarmos contaminados com coisas desse mundo, se tivermos mais prazer nas coisas deste mundo, se amarmos as ofertas desse mundo, não seremos uma igreja sem mácula, nós teremos manchas. E Jesus não vai aceitar isso, e isso vai trazer raiz de amargura. Isso vai fazer brotar em nós perturbações, vai nos contaminar, conforme diz esse versículo. Vamos abrir nossos olhos. Lá em Hebreus 12:1 fala assim: deixemos todo o embaraço. 2 Timóteo 2,4 diz assim: ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Vamos nos desembaraçar daquilo que está maculando, manchando nossas vidas, porque o noivo, ele quer uma noiva sem mácula. Lá no Salmo 24, seus versículos diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos, é puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Deus está aguardando uma igreja sem mácula. Mas em terceiro lugar, o versículo diz que esta igreja que Jesus está aguardando como uma noiva preciosa, ela não tem ruga. E o que é ruga? Nós todos sabemos o que é ruga. Aquelas marquinhas, que vão vindo com o tempo. Essas marquinhas que vão mostrando que estamos envelhecendo. Essas marquinhas que vão mostrando que a gente está ficando mais fraco fisicamente. O vigor começa a diminuir. Isso vai acontecer com todos. Mas aqui Jesus Cristo está dizendo que a igreja que Ele quer encontrar, essa igreja não deve ter ruga. Igrejas com ruga são aquelas igrejas que não se deixam ser transformadas pelo Espírito de Deus. Vão envelhecendo porque os hábitos antigos, ainda que não foram tratados, continuam. Lá em Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Igreja que se conforma com esse mundo, vai envelhecendo, vai ficando uma igreja parada, uma igreja tradicional, uma igreja que na verdade está com tradições humanas, com legalismo, se apega à liturgia, se apega a coisas de homens, e não deixa o Espírito transformar, mudar, trazer coisas novas. Isso não estamos querendo dizer tirar a base, os fundamentos da palavra, que jamais devem ser retirados, mas nós precisamos nos abrir para aquilo que Deus quer fazer em nossos corações. Ele quer nos transformar, e esse versículo
do capítulo 12, 2 de Romanos, dá o sentido de uma coisa contínua, sempre. Não é transformar na conversão e aí parou de transformar, não. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um processo durante a vida toda. E se você parar com esse processo, você vai enrugar. Você vai ficar um crente velho, que já não está mais no novo. Sabe aquele crente que já teve aquele momento novo no início da vida cristã, aquele ardor. E eu fiquei tão feliz, pastor Ronaldo, de saber que você se converteu nessa igreja. Que bênção! E agora você está pastoreando-a. Puxa, que coisa maravilhosa, que testemunho. Essa igreja levantou o seu pastor. Que coisa gloriosa. Essa igreja não é uma igreja com rugas. Se chegou ruga aqui, alguém chegou, vamos tirar essas rugas agora, vamos fazer uma plástica espiritual, vamos transformar nossas vidas e vamos prosseguir. E o Espírito Santo foi lá tirando as rugas, fez uma plástica e a igreja se renovou e foi embora, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não pode haver ruga. Não pode haver ruga. Lá em Efésios 4, 22, 24 diz assim: despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos deixar o velho homem. Vamos matando esse velho homem dia após dia, mês após mês, ano após ano, porque o velho homem se insiste em querer se levantar de tempo em tempo, e nós temos que dizer para ele: não, as rugas não virão. Eu estou me renovando a cada dia mais. Eu estou me transformando pela renovação do entendimento da palavra. A palavra que eu ouço, a palavra que eu leio, a palavra que eu oro, que vem do Pai, na Bíblia Sagrada, essa palavra tem lavado o meu coração, essa palavra tem me levado a transformações, e o Espírito Santo a ativa em mim, revela essa palavra para mim, e mostra o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que ser, para onde eu tenho que ir. Irmãos, aqueles que estão se renovando sempre pelo entendimento da palavra, vai acontecer com eles o que está em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão e voarão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqueles que estão sempre sendo renovados por Deus, eles se renovam. A luta está difícil em casa, está difícil no trabalho, está difícil até na igreja às vezes, mas ele vai aos pés do Senhor. Ele vai lá, essa igreja vai lá e ela se renova. O Espírito renova e ela continua. Ela começa de novo a voar, dar voos rasantes, e ela vai desbravando os céus. Ela vai desbravando a vontade de Deus para a vida dela. Deus tem uma vontade maravilhosa para essa igreja, que Ele já a tem cumprido aqui, porque vocês estão dando lugar para Ele. Mas Ele tem uma vontade pessoal também, uma vontade particular para cada um de vocês. Bem, mas o verso continua. Além de uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, Jesus Cristo espera encontrar uma noiva, uma igreja santa. Uma igreja santa. Igreja santa é uma igreja separada. Separada. É uma igreja separada do mundo. É uma igreja que está dedicada a servir a Deus. É uma igreja que se ofereceu para ser noiva de Jesus Cristo. É uma igreja que quer fugir da imoralidade. E nós sabemos que Cristo na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje essa igreja, ela é identificada como uma igreja santa. Santa porque ela é vista por Deus pelos olhos do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados. Então não há como Deus olha para nós que recebemos a Cristo e nos vê através do sangue de Cristo em nós. Aí, embora nós ainda pequemos, mas Ele olha para nós e fala: esses são os meus santos. Essa igreja é santa. Olha o que está lá em 1 Coríntios 1, 2.
a igreja que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós somos santos, santificados em Cristo Jesus. Você é santo, mesmo ainda pecando, Deus te olha e fala: você está já santificado, através de meu Filho Jesus Cristo. Por decreto eu o santifico, eu dou um decreto santificando você. Você ainda peca, mas você é visto por mim como santo. Se veja assim: você foi santificado pelo meu Filho, pois ele já morreu na cruz por todos os pecados que você cometeu, está cometendo e irá cometer. Então não há pecado que te suje, não há pecado que tire a sua santidade aos meus olhos. Olha que Deus maravilhoso. É esta a igreja, mas há uma verdade também nessa expressão que nós também não podemos acomodar com essa verdade. Nós temos que entender que nós estamos num processo de santificação, que nós estamos num processo, como diz lá em 1 Pedro 1,15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Vamos buscar a santidade, vamos prosseguir nela, vamos prosseguir fazendo reflexões, olhando para nós e vendo o que precisamos mudar, aquilo que Deus quer que nós mudemos. Deus vai falar conosco, Ele vai nos ajudar a vencer. A palavra do Senhor diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Quantos hábitos eu tive que falar para Deus: Senhor, eu não consigo deixá-los, me ajude, Pai. E Ele me ajudou. Nós jamais conseguiremos prosseguir na santificação na força do braço, na força da posição, da firmeza. Eu vou mudar a minha vida. Nós não conseguimos mudar por decisão própria. Temos que nos posicionar, sim, mas sempre dizendo: Senhor, eu me posiciono, eu quero a santidade. E aí a cada enfrentamento de comportamento pecaminoso, eu me chego a Deus e falo: Senhor, me sustenta, me ajuda, me fortaleça para eu não fazer mais essa conduta. Santifica a minha vida. E Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Ele nos santifica. A responsabilidade da santificação não é nossa, é do noivo. O noivo está nos preparando, nos santificando e nos purificando, conforme o versículo anterior que lemos. Antes de dar essas 5 características da igreja, ele fala: quem amou e entregou por ela para purificá-la e santificá-la pela lavagem da água, pela palavra. Então nós estamos num processo de santificação por Deus. Não desanime, não olhe para as suas inclinações e diga: eu não consigo vencê-las. Você consegue, pelo poder de Deus que está em você. É essa igreja que Deus vai encontrar aqui na terra. É essa que Ele quer encontrar, uma igreja santa e que está buscando a santidade dia após dia. Lá em Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, igreja? E a última característica da igreja: irrepreensível. Jesus quer encontrar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, mas também uma igreja irrepreensível. Uma igreja em que não há o que repreender nela. Uma igreja que sabe para onde está indo. Uma igreja que está cumprindo a sua missão. A missão que lhe foi dada. Igreja que está cumprindo a sua missão, ela não será repreendida. Qual a missão da igreja? A igreja tem a missão de trazer comunhão entre os irmãos, de desenvolver essa comunhão. Os cultos desenvolvem essa comunhão, as conversas entre nós desenvolvem a comunhão. A igreja tem o propósito de treinar você, capacitá-lo com o ensino da palavra, para que você possa transmitir o evangelho de Jesus Cristo,
te ensinar que Deus nos amou de tal maneira, que deu a Jesus, para que tivéssemos vida eterna. A igreja é uma agência de Deus aqui na terra, que está treinando, capacitando pessoas, para ser luz lá fora, para ser sal lá fora, para brilhar a sua luz. Jesus falou assim: portanto brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Vamos brilhar. Igreja, não deixe de brilhar a luz. A igreja irrepreensível é aquela que tem consciência de que Jesus está na sua vida. Jesus certa feita ele falou assim: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue terá a luz da vida. É uma luz espiritual, é uma luz aonde você quer que chegue, você vai ser identificado, através do seu comportamento, do seu olhar, do seu agir, do seu falar, você vai ser identificado, e essa luz vai clarear pessoas, vai atrair pessoas, pessoas irão até você, percebendo que você tem algo a mais do que elas. De fato você é a igreja, e sendo igreja você é irrepreensível, você tem uma missão gloriosa de ser luz, sal da terra, e sendo assim, você vai cumprir essa missão gloriosa. Igreja irrepreensível está indo e fazendo discípulos. Igreja irrepreensível está pregando o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Igreja irrepreensível está na presença de Deus, buscando a direção dele todos os dias. O que eu vou fazer? Igreja irrepreensível, ela não vai andando sem consultar a Deus, tanto no individual quanto no coletivo. A igreja está consultando sempre: noivo, Senhor, o que devo fazer? Em Efésios mesmo diz assim: não sejais insensatos, mas buscai entender qual seja a vontade do Senhor. O insensato é aquele que vai tocando a vida, não importa as consequências. Não, a igreja de Deus é irrepreensível, ela não será repreendida, se ela estiver sempre buscando qual é a vontade do Senhor. Como Deus quer que eu aborde essa situação para resolvê-la? Meu filho está me dando dificuldade, como que eu vou abordar essa situação? Me dirija, Senhor, me dê sabedoria. Como eu vou resolver uma questão com meu cônjuge? Como resolver uma situação no meu trabalho? Comigo mesmo, eu estou tendo umas situações comigo, uns sentimentos estranhos. Senhor, como que eu tenho que lidar com isso? Eu estou na tua presença te buscando, me ajude. E Deus vai te orientar, porque Ele é o Salvador do corpo, diz o texto que nós lemos. Ele é o cabeça da igreja. Ele está querendo guiar você, dirigir você, através do Espírito dEle. Vamos ser uma igreja irrepreensível. E eu já vejo essa igreja como uma igreja irrepreensível. Eu já vejo essa igreja, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, que sabe que há um propósito, tanto da igreja quanto um propósito individual para cada um, estão buscando cumpri-lo, e Deus vai levá-los a concluir o propósito, assim como Jesus concluiu, lá em João 17,4, ele diz: Pai, eu glorifiquei-te na terra, cumprindo a obra que me confiaste a realizar. Eu fui a pessoa que o Senhor queria que eu fosse, eu realizei a missão que o Senhor queria que eu realizasse, eu fiz a tua vontade, a minha comida e a minha bebida era fazer a tua vontade. Nós somos discípulos de Jesus, e Ele nos quer assim, buscando a vontade dEle para cumprir inteiramente o propósito dEle. E quando Ele vier para buscar esta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, santa, irrepreensível, olhará e identificará a todos que estão aqui: vocês são a minha noiva, estão com vestido resplandecente, venham, venham, vamos para os céus, vamos, é hora de partir, esse mundo não está insuportável, vamos, tragam aquele, vamos levar aqueles que você ganhou, vamos juntos, todos. Eu concluo essa palavra citando um texto que está lá em Apocalipse, que todos nós conhecemos muito bem, e é um texto que foi dito por Jesus Cristo através do apóstolo João para a igreja, não foi para o mundo, não é para aceitar Jesus exatamente, é para os crentes que não estão ainda despertos, que o noivo está para chegar, e Ele quer uma igreja com essas características. Lá diz assim:
eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Igreja gloriosa, vamos abrir a porta para que Deus faça isso em nossas vidas. Nessas 5 áreas da sua vida, você vai crescer em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Posso fazer uma oração, pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai querido, a Sua igreja está aqui. Igreja gloriosa, porque foi por ela que o Senhor pagou com a sua vida, derramou o seu sangue. Não foi prata nem ouro, foi o teu sangue que a comprou para ti. Igreja gloriosa, que desfruta da tua presença, do perdão, da eternidade, desfruta do Espírito em suas vidas. Igreja gloriosa, que está sentada nas regiões celestiais, acima de toda oposição maligna. Igreja sem mácula, sem mancha, igreja sem mistura, igreja sem misturas que tiram o brilho, igreja sem ruga, porque se permite renovar a cada dia mais, para conhecer e aprofundar-se em Ti. Igreja santa, que sabe que é separada, que sabe que não pertence a esse mundo, que por isso deve buscar a santidade dia após dia. Igreja irrepreensível, que conhece a missão que possui, conhece a responsabilidade que tem e o quanto Deus lhe confiou essa responsabilidade de evangelizar, de discipular. E essa igreja cumpre essa missão. Pai, abençoe a cada um que está aqui, a começar pelo pastor dessa igreja, e a todos que estão aqui, os visitantes que porventura estejam aqui, que compreendam que não estamos aqui num clube social, não estamos aqui em nenhuma mais organização, não, estamos aqui de fato na presença de Deus. É algo espiritual, é uma reunião sublime, não é física, é espiritual. Temos uma identidade, temos um só corpo, com Jesus Cristo, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. E aqui as coisas acontecem. Aqui a Tua vontade é estabelecida, a Tua glória é manifestada. Em nome de Jesus, ó Pai, sustente sempre essa igreja. Já foram 33 anos, mas ela irá até a Sua volta. Ela irá, Senhor, cumprindo a missão que o Senhor lhe confiou. Em nome de Jesus, nós declaramos e pedimos para que o Senhor os fortaleça, e que nunca olhem para trás, mas olhem para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o noivo que irá nos receber. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia.